Tudo certo? Todos conseguiram? Esperar mais um pouquinho aqui. Acho que assim pode funcionar para as outras aulas, talvez, né? Que pelo menos o Zoom é mais... tem mais recurso, né, do que aquela do Hangout. Acho que era um pouquinho limitado, mas aqui o Hangout é legal que dá para compartilhar as telas e tal, né? Acho mais dinâmico. Talvez a gente possa ficar com essa plataforma. Só é chatinho ter que voltar, né? Mas enfim, faz parte. Tá, quantas pessoas a gente já tem aqui de volta? Já estão todos, será? Não. Mais um pouquinho aqui, só para o pessoal voltar. Quantos a gente tinha? Era 24, 22? Não sei mais. Não sei se teve pessoal que saiu. 23. Obrigada, Daniel. Alguma pergunta aqui nas nacionalidades? Quer que repita algum? Obrigada. Entenderam mais ou menos a lógica de como é o masculino, feminino, français, française, português, portuguesa, americano, americana. Eu não coloquei Uzbequistão, eu acho que eu nem sei falar isso em francês. Uzbequistanen, não sei. Nunca conheci ninguém do Uzbequistão, mas enfim. Opa. Bom, não sei se o pessoal conseguiu. Bom, quem quiser ir para o Uzbequistão, procura no Google e vê como é que fala. Uzbequistania. Deve ser isso, Uzbequistão. Uzbequistania, deve ser isso. Tá, pronto, vamos continuar aqui, terminar. Então, a gente parou no Japão, né? Le Japon, il est japonais ou elle est japonaise. Ele é japonês, ele é japonês, ela é japonesa. D'accord? La Russie. La Russie, é a Rússia, né? La Russie é um dos que não muda, então. Il est russe ou elle est russe. Ah, faltou a Holanda. A Holanda, ou c'est les Pays-Bas, né, no caso. Vamos terminar assim. La Russie, il est russe ou elle est russe. Então, não muda, né? Il est russe ou elle est russe. D'accord? La Grèce. Tá, vamos ver, o Daniel tá dizendo outro ali, a gente vê depois, então. Então, la Grèce. La Grèce. D'accord? Donc, il est grec. Opa. Il est grec. Ou elle est grec. Com CK. Com que. Adiciona um que, tá? A pronúncia é a mesma, il est grec. Ela é grec. Tá? Mas a escrita é diferente. Tá? Só para prestar atenção nessa. Lembra quando a gente falou da Y? É a Y. La Y. Que era o Y, quando a gente falou do alfabeto. Então, la Y, a I grega. Então, é o Y. O mesmo caso da Turquia. La Turquie.
Il est turc ou ela é turca. Opa, sem o C. Turca. Il est turc ou elle est turque. D'accord? O Daniel aqui sugeriu umas outras, então, Le Pays-Bas, a gente não fala Holanda, né? A gente fala Pays-Bas. Le Pays-Bas. Seriam os Países Baixos, né? Porque no caso a Holanda está abaixo do nível da água, né? Não sei, porque vocês têm vários problemas com inundação, então não sei se vocês sabem disso. Mas ela está sobre... Tanto que eles têm umas comportas e tal, quando a maré sobe, eles fecham e tal. Mas é por causa, então. Le Pays-Bas seria os Países Baixos, que é a Holanda. Hollande. Ou Hollande, né? Pode ser também. Le Pays-Bas ou Hollande. Fala-se os dois. Hollandais. Il est hollandais. Elle é o mesmo caso da China, né? Chinois ou chinoise. Hollandais ou hollandaise. D'accord? La Belgique, que a gente falava há pouco. La Belgique. D'accord? Belgique, a Bélgica. Então, il est belge. Belge. Ou elle est belge. D'accord? Il est belge ou elle est belge. A escrita é a mesma. D'accord? Il est belge ou elle. Opa, elle est belge. Ele é... Ai, esse aqui. Il est belge. Ele é belga ou ela é belga. D'accord? Agora, vamos fazer um exercíciozinho. La lasagne. Suponhas, que ele venha da Itália. La lasagne é... Como é que a gente falaria então? Italiana. Italiana. La lasagne é italiana. Eu não sei mesmo se é a origem, mas é só por exercício, tá? Depois eu tenho que pesquisar até. Mas vamos supor que sim. A lasanha é russa. Pronto, olha. Enfim, ela é italiana. Aqui nesse caso ela é italiana. O Daniel disse que ela é russa. Ah, vodka. Pronto, não sei. Ai, já não sei, confundiu. Então, la lasagne é italienne. D'accord? La vodka. La vodka, em francês, é russe. Lembra que não muda, né? Aqui a gente viu. É la feminino. La feijoada. Se fala mesmo assim, tá? Feijoada. Com acento. La feijoada. Feijoada. Ou caipirinha. Eles falam R, caipirinha. D'accord? Oui, la feijoada é brésilienne. D'accord? La feijoada é brésilienne. La parrilla. A parrilla. A parrilla não é espanhola. É paella espanhola. É diferente. La parrilla. Deixa eu, peraí, botar aqui. Parrilla. A parrijada, né? Ela é uruguaia. A paella. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Isso é a parrilla. É tipo um churrasco espanhol, muito organizadinho, nesse tipo dessa churrasqueira assim, diferente, tá? Isso é parrilla. A paella, que é a espanhola, que é com frutos do mar e arroz, tá bom? Foi um pegar ratãozinho mesmo, mas era para mostrar, falar do Uruguai, não espanhola. D'accord? Então, la paella é espanhola. Valenciana, né? De Valence. É uma região da Espanha, no sul da Espanha. La paella é espanhola. La parrilla é uruguaienne. D'accord? La statue de la liberté. A estátua da liberdade. La statue de la liberté. É
américaine. D'accord? L'acropole. Ah, peraí que faltou trocar a parte dela. Donc, la statue de la liberté é américaine. L'acropole, a Acrópole, né, o templo de Atenas, é grec. É Atenas, na Grécia, né? Le saké. Le saké. Sabe o que é o saké? Saké é aquela bebida muito forte de arroz, destilada de arroz, né? Então, le saké é japonês. É japonês, não japonese, porque se é le saké, é masculino, d'accord? Se fosse le sushi, por exemplo, também é masculino. Se fosse feminino, então seria japonês. Como é le, o saké, é japonês, d'accord? La sangria. Sangria, agora sim, é espanhol. Acho que, suponhamos que era espanhola, tá? Aqui a gente está trabalhando as nacionalidades. Então, la sangria, se diz mesmo assim, la sangria, é espanhol. Le couscous. Le couscous, nesse caso, pode ser o nordestino, né? Nordestin, do Nordeste. Mas aqui eu queria falar do couscous marroquino, que é aquela com umas bolinhas pequenininhas, não sei se vocês já comeram, mas é feito com umas... É um pouquinho diferente do nosso cuscuz nordestino, né, do Nordeste. Então, le couscous é marocain. D'accord? Vient do Maroc. É árabe, en fait, mas vamos usar como Maroc. D'accord? Marocain. Et le morito vient do Mexique. Mexicain. Vamos supor, o mexicain. Donc, il vient du Mexique, donc le morito est mexicain. D'accord? Des questions? Donc, la lasagne est italienne, la vodka est russe, la feijoada est brésilienne, la caipirinha aussi est brésilienne, la caipirinha também é brasileira, la parrilla uruguayenne, la statue de la liberté américaine, l'acropole est grecque, le saké é japonês, la sangria. Eu também fiquei na dúvida se morrito era mexicano ou cubano. Mas vamos botar aqui então. Era para trabalhar as nacionalidades, na verdade, mas acho que é cubano, né? Cubain. Cubain. Il est mexicain ou cubain. D'accord? Vient du Mexique, mexicain, vient de Cuba, cubain. Cubain. D'accord? Donc l'acropole est grecque, le saké est japonais, la sangria est espagnole, le couscous est marocain et le morito se fala exatamente morito. D'accord? Porque na França eles sempre têm uma tendência a acentuar o último nome de coisas estrangeiras, eles têm uma tendência, por exemplo, meu nome é Luísa, eles falam Luísa. Luísa. Minha prima é Laura. Sempre pro final, assim, esses nomes assim mais estrangeiros, né, nomes não franceses, eles têm uma tendência a acentuar no final. Então, morito, Cuba, d'accord? Donc, le morito est mexicain ou le morito est cubain. Acho que é cubano, mas é cubain, d'accord? Vous avez des questions? Vocês têm perguntas, pessoal? Não sei, tudo certo? Acho que já são 8 horas, quase 8. Esse aqui foi da aula passada. Perguntas, sugestões, críticas? Falem agora. Não? Pronto, então acho que a gente fica por aqui, né? Não vai dar tempo de começar outra coisa. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem falar. Se quiserem alguma questão, alguma coisa. Ficou faltando a música, daí vamos ver na próxima aula aquela música que eu passei, Je ne regrette rien.
Sim, eu disse que a gente ia falar, mas não, não deu tempo, né? Mas acho que a gente pode ficar com a aula aqui no Zoom, né? É chatinho, mas pronto, olha. Eu acho que é mais dinâmico que que as outras plataformas. Olha, o pessoal já ouviu a música e já cantou. Aí a gente, escutem a letra, tentem entender antes, né, do que ler a letra e coisa. E a gente vai trabalhar a música Je ne regrette... foi essa? Agora eu não me lembro. Sim. Je ne regrette rien, que é da Edith Piaf. E a gente vai trabalhar a música, começa na próxima aula com ela, tá bom? Aí quem já decorar também pode cantar na próxima aula. Tá bom?